Vocês sabiam que a Igreja Católica, os papas, têm a ver muito com o cultivo de uvas? Você vai saber o que uma briga entre o Império Francês e o Vaticano influenciou a história de uma uva e determinou o cultivo de uma região. Eu sou o chefe Nicolette. Eu sou o sommelier Gabriel Moser. E aqui a gente fala de vinho sem complicação. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio no Mundo do Vinho Decanter. Tudo bom, chefe? Hoje vamos falar sobre temas diversos, mas correlatos entre si. Então vamos tomar o quê e falar do quê, Gabriel? Vamos abrir essa bag aí da Decanter? Excelente. O que temos aqui? Temos aí o Paul Mas, é o vinhedo, né? O viticultor. A gente vai tomar hoje um Grenache, né? Tá escrito Grenache Noir, mas é um Grenache que na Espanha tem outro nome, na Itália tem outro nome ainda, mas a gente vai discorrer aí hoje sobre essa uva e essa região que tá escrito aí no rótulo. O que tá escrito aí no rótulo, chefe? Paz de Doc. Que tal de paz, que tal de Doc é isso daqui? Pays-Doc. Doc é a abreviação para Languedoc-Roussillon. Que não tem nada a ver com denominação de origem controlada ou tem? Na verdade, foi a primeira denominação de origem, apelação de origem contrôlée da França. Da França. Depois ainda da portuguesa ali do Porto, né? O Porto foi a primeira do mundo. Sim, e essa foi a primeira da França. Da França. Que é sul da França. Exato. Depois será que depois a gente pode falar um pouquinho de... Antes até de entrar numa região específica, pincelar um pouco da França, o que é Bordeaux, o que é Champagne, explicar um pouquinho pra gente? Vamos lá, então vamos colocar aí o mapa na tela. Posso abrir para respirar um pouco? Por favor. E já começamos com É um vinho de extrema qualidade com screw cap, com rosca. Quer dizer, não precisa ter preconceito porque a screw cap é vinho de segunda? Não. Na verdade, o screw cap ele isola muito melhor a bebida do ambiente, né? Ela tem comprovadamente um poder de vedação muito maior do que a rolha. Só que existe muito preconceito. Essa aqui é a minha. Muito preconceito no mundo do vinho com relação a ela. Mas na Austrália e na Nova Zelândia ela é a mais utilizada, porque esse tipo de preconceito não existe, principalmente porque os principais países produtores de rolha são Portugal e Espanha. Mas isso é assunto para outro episódio. Aqui a gente tem no mapa, está projetado aí, né? Languedoc-Roussillon, você tem a principal cidade aí, Montpellier, e você vê aqui que fica à esquerda do Rhône, que também é uma região que produz bastante a Grenache, e bem como assim todo o Mediterrâneo. Mas vamos falar um pouquinho primeiro dessa uva, né? A Grenache, ela é uma uva... Mostra a videira dela agora, depois a gente volta no mapa. Ela é uma uva bem azulada, né? Tinta, né? É uma uva tinta bem azulada, né? Pequena, né? Ela é grande. Grande? Ela é grande. Se quiser tirar a sacolinha da Decanter, só para ficar mais visual ali. Ela é uma uva grande e quando envelhece a videira, o que acontece, chefe? Concentra sabor. Então as raízes elas vão ficando mais profundas e ela vai gerando menos fruta. Então aqueles nutrientes que estão ao redor da videira, eles vão sendo disputados por menos uvas. Ou seja, então como a produtividade do vinhedo ela diminui, todos esses nutrientes eles são potencializados nas uvas que ficam restantes. Exato. Então produz uma uva com mais força de sabor, mais intensidade. Exato. Além disso, você vê essa uva aí de cor bem intensa, uma cor azulada, né?
Parece um mirtilo até. É maravilhoso, né? E você vê aí também a questão do como as uvas estão próximas uma à outra. Então, é uma uva que se fosse exposta à umidade, o que aconteceria? Começaria a oxidar e fungo. Estragar e... Porque quando não areja, pode dar bactérias entre as uvas, né? Então, ou seja, tem que ser uma região de clima quente, não... Por isso, sul da França, não centro, não norte. Essa uva, na verdade, você vai ver a presença dela em diversos países do mundo. A França e a Espanha têm 87% da produção mundial. A Espanha também deve produzir na parte central-sul. Também onde você tem, ou já produz na Espanha toda, que é um país mais quente, tecnicamente. O norte da Espanha, que é a origem dessa uva, que é a Catalunha, a Catalunha as pessoas não percebem, mas é o norte da Espanha, porque eles estão influenciados pelo terral, que é uma corrente africana que vem e aquece todo o Mediterrâneo e é delimitado pelo quê? Pelos Pirineus. Que daí vão bloquear essa... Exato. Então vem um vento quente que dá um ambiente mais confortável. Só para concluir, porque senão o ouvinte acha que eu não sei de geografia. É limitado pelos Pirineus e ao norte da meseta espanhola. Já na Europa ele é limitado pelos Apeninos e pelos Alpes. Então é uma corrente, uma corrente de ventos, né? Uma corrente de ventos é uma contradição. É um fluxo de uma brisa que ela impacta todo o sul da Europa. Só não impacta tanto nas áreas mais elevadas. E você vê também em alguns países como Marrocos, Argélia e Tunísia. Que produzem essa uva também. Provavelmente alguns deles não vinificam porque são países muçulmanos, mas nada impede deles fazerem a uva e venderem para países... Porque tecnicamente também, apesar de ser ao sul, é Mediterrâneo. Exatamente. E você tem outras regiões do mundo, etc., como a África, como a Austrália e a Argentina e o Chile. E até uma pergunta, eu acho que para o nosso ouvinte, você pega a mesma uva quando ela é espanhola e quando ela está no sul da França. Ela vai apresentar diferenças de sabores? Por quê? Devido ao solo, ao resto do terroir? Sim, essa uva também é bem produzida no sul da Itália. Eu diria que é o terceiro país mais produtor, onde tem inclusive um outro nome que é o Cananô. Vou lembrar o nome delas. Grenache. Garnacha na Espanha e Cananô na Itália. E na França? Grenache. Tem mais nomes por aí? Grenache. Então, existe uma uva chamada Alicante Bouschet, que não é essa. Na Espanha, em alguns lugares, eles chamam só de Alicante. Mas eu procurei referências, são poucas as referências que tem chamando ela só de Alicante. Como existe a Alicante Bouschet, que é uma uva muito conhecida, uma das mais produzidas, é melhor a gente usar, a gente já tem 3 nomes. Os dois principais já são mais do que suficientes, porque provavelmente a chance de chegar algum vinho Cananô italiano no Brasil é remotíssima. O mais provável, exato. O mais provável é você ir para Calábria e, estando na Calábria, tomar um Cananô por lá. Então, é como nas aulas de física do primário. As coisas que você não pega não existem. Então, vamos lá. Diferença dela na Espanha e dela na França, basicamente, vai. Olha, o clima espanhol e francês, eles são muito próximos, só que a hidrografia ela está mais presente na França do que na Espanha. A irrigação, a quantidade de umidade que chega no solo. Exato. O solo em si é igual ou não? Ou você tem, de repente, na França, uma presença maior de calcário, ou de um calcário antigo, ou de gramíneas, ou de outra vegetação que vai influenciar? Então, o que acontece é o seguinte, os franceses, principalmente do Languedoc, eles falam que existe uma expressão para o cerrado na França que se chama garrigue. O que é isso? Não à toa,
as regiões produtoras de perfume na França são o sul da França. Então você tem alfazema, você tem campos de alecrim, lilás, zimbro, tomilho. Então toda essa florescência, toda essa exuberância herbal, ele é muito mais presente na França. E os franceses, principalmente do Languedoc-Roussillon, eles têm uma tese que todo esse meio ambiente, todo esse ambiente vai transferir alguma coisa final para essa uva. Exato, por via aérea e etc. De osmose ou... Não, é via aérea. Eles acreditam efetivamente... Sai moléculas e... Que sai moléculas porque está no ar, entende? É o odor... Deve ser, eu imagino que sejam plantações que trabalham concomitantemente. Quer dizer, aqui você tem um campo de lilás, de lavanda, aqui do lado um de uva, e isso vai trabalhando no meio dos campos. Exatamente. E isso não é tão presente na região que produz esses vinhos na Espanha. É claro que cada nacionalidade vai querer puxar para o seu qual, né? Mas você vê efetivamente que o Grenache francês ele tem muito mais varietal de Grenache francês do que varietal de Grenache espanhol, mas não que não exista. Estamos falando de uma Languedoc, que é a maior região produtora de vinhos da França. São volume. Até mais que Bordeaux. Em área. São 30, provavelmente em volume também. 33% da área produtora de vinhos da França é Languedoc-Roussillon. São 246 mil hectares de vinhedos. Ou seja, é uma região estupidamente grande. E essa uva, a gente já antecipou que é feita na Espanha, mas por que ela chegou a ser a segunda uva mais produzida no mundo no final do século XX? E eu falei também que 87% é Espanha e França, porque ela é colocada em dois grandes blends, dois grandes terroirs. Um terroir é o Rioja. Rioja é o nome de uma região, mas também é o nome de um blend, de um terroir. Esse terroir é a mistura do Tempranillo de Rioja com a garnacha do Priorat, que é um pouco à direita de Rioja. Não a garnacha espanhola não é feita na região de Rioja, ela é feita na região do Priorat, que é um pouco a sudeste, leste do Rioja. E já na região da França, ela é praticamente produzida todo o sul da França e na Borgonha também. Falando um pouco desse Garrigue, você já chegou a tomar? Ainda não? Ainda não. Você, daqui onde eu tô, a exuberância... O aroma de... levemente apimentadinho, aroma encorpado. E fruta, muita fruta. É um vinho que, assim, eu sinto muito geleia de frutas vermelhas. É uma coisa assim... E é a relação dela ser uma uva... Sim. Força de cor, isso vai ter um motivo final. Sim. Vamos brindar. Eu confesso que existem vários vinhos premiadíssimos, mas esse varietal, para mim, é um dos meus prediletos, talvez, eu acho que o meu predileto. Porque ele tem uma exuberância de fruta e ele traz uma suavidade, um frescor. Exato, não tem madeira, né? Ele tem 25% de madeira. Mas não é uma coisa que amarra na boca. Não é, porque provavelmente eles não queriam justamente isso. Exato. Fruta. Você mata, né? Mas esse daqui, no caso, 75% ficou no inox, 25% passou na madeira. Mas é uma exuberância, né? Que depois de eu ter introduzido esse assunto herbal, e você acaba associando muito rapidamente depois de que você... Falar de erva, de alecrim, de lavanda, né? Exato. Então, o que acontece é que essa uva ela é utilizada não só no blend de Rioja, mas também nos blends de Châteauneuf-du-Pape, que a gente já vai falar dessa história. Vamos falar disso. O que tem o Pape a ver no meio dessa história? Sim, já vamos chegar lá. Mas antes também, os vinhos do Côte Renne,
que é o ródano em português, mas pouca gente sabe que o reno chama ródano porque quase ninguém faz a tradução. Eles também usam bastante garnacha e syrah, tá? O norte do Reno usa muito syrah exclusivamente, mas o região central do Reno faz muito blend de syrah, e aí eles usam aquela abreviação que é o G, o S e o M. O G, S, o M é o garnache, é o syrah. O G de Grenache? Então, não. O G de garnache. S de Syrah o S e M de Mourvèdre. Que é? É uma uva. Que não se vinifica quase sozinha ou não? Não, nunca tomei. Mas só que você, por coincidência, e daí eles não podem utilizar, os australianos também têm essa sigla, GSM. E fazem o mesmo blend? Exatamente o mesmo blend. Então, o blend rotineiro do Châteauneuf du Pape, o blend rotineiro do Ródano e o blend rotineiro de uma determinada região da Austrália, que eu não me lembro exatamente qual é, eles usam essa sigla GSM para falar que é um blend de Grenache, é um blend de Syrah e é um blend de Mourvèdre. Certo? Então, essas são algumas características. Como é uma uva de alta exposição, alta insolação, acontece o que, chefe? Ela produz mais, abre mais o sabor. Ela dá mais açúcar, ela amadurece melhor, por consequente ela dá mais açúcar e por consequente dá mais álcool. Então aqui nós estamos falando de um vinho que vai ter o quê? 12, 13%? Chega até 15%. Ou seja, uma uva que simplesmente você vinificou dá um teor de álcool muito próximo de uma uva que teve passamento, né? Uma pergunta. Teor alcoólico maior, ele dá características de guarda melhor? Ou não? Sim, porque o álcool ele ajuda a preservar, etc. Mas o que melhor faz o vinho guardar melhor é pouca exposição à luz, temperatura estável e de preferência fria, 16 graus, idealmente, e ambiente fresco, né? Isso que é. Vamos falar. O que o Papa tem a ver no meio dessa história? Certo. Só a última questão desse corte aqui, vamos introduzir antes a região Châteauneuf du Pape. A região Châteauneuf du Pape Então é uma região do sul da França, e ela está aonde e por que chama isso? Não é uma região. Eu falei errado. Ela é uma apelação. AOC. Appellation d'origine contrôlée. Seria a designação de origem controlada. Até o século XIX não existia o rótulo Châteauneuf du Pape. Isso daí foi um negócio inventado. Antigamente se falava Châteauneuf Calcenier. O que no meio do século XIX eles começaram a criar o Châteauneuf du Pape. O que é Chateau? Chateau é um sítio, um local. Também, mas é castelo. Quando você vê assim, chateau alguma coisa na França, que significa que a vinícola e os vinhedos são próprios. Tá? Eles vinificam a uva do próprio vinhedo. Agora, Châteauneuf, que significa, em francês, é Castelo Novo. Então, Castelo Novo do Papa, porque existe o Vaticano. Em determinado momento, não existia a Basílica de São Pedro é posterior a isso, né? A esse evento histórico que a gente vai narrar. Mas foi falado que era um Castelo Novo do Papa. Devia ser, vamos ver se eu estou certo, onde de repente o Papa saía do Vaticano para passar o verão ou o inverno num lugar mais quente? Não foi isso. Na verdade, o que acontece quando surge uma nova igreja ou briga de religião? Geralmente é por duas razões. O que você acha? Ego. Sempre briga ou dinheiro. Dinheiro é uma delas. E a outra? Vamos lá. Poder. Poder é dinheiro e ego é poder e dinheiro, ou seja, tomar conta do próprio nariz e querer passar a mão aí no dinheiro alheio. Então,
boa parte das religiões novas cristãs foram criadas nesse contexto, não estou julgando a moralidade ou a religiosidade de cada um, mas invariavelmente esses dois elementos, seja o nacional, seja o financeiro, estão presentes nessa questão. E aqui não está diferente. Existiu um rei francês que começou a querer taxar os bens da igreja. E daí o Papa falou, veja bem. E daí o que aconteceu... ele acabou, esse veja bem, acabou, o rei francês falou, vem passar uma temporada aqui em Avignon. Sabe aquela música, já ouviu falar aquela música, Sur le pont d'Avignon? Essa mesma referência. Então foi construído um castelo em Avignon, que fica na região de Languedoc-Roussillon, e durante 6, 7 ou 8, talvez um pouquinho mais, papados, o centro-poder da igreja se mudou para Avignon. E o Papa, estando lá presente, ele olhou os vinhedos e falou, isso aqui não presta. Beber isso. Isso aqui não presta. Vamos ensinar o pessoal a fazer vinho. E como a gente já falou da história do vinho, né? Tem a questão litúrgica do vinho, né? Que o vinho é transformado em sangue de Cristo, invariavelmente é utilizado na ritualística, no ritual litúrgico, né? E os papas, eles também eram consumidores, né? E estamos falando também no momento da peste negra. Então era mais seguro beber vinho do que às vezes beber água. Então tem vários elementos que faziam com que a preocupação nos processos viníferos fossem relevantes. Então os papas, em especial João Paulo, João 22, na verdade, ele foi muito importante na melhoria dos vinhedos da região. Já estava a Grenache presente lá? Ou eles trouxeram da Espanha? Provavelmente não. Provavelmente eles só foram uma melhoria dos processos e dos vinhedos. A primeira referência que você tem da Grenache, estamos falando assim, no século VIII, já tinha uma universidade na França. A Universidade de Sorbonne, que data do ano 800, se não me engano, 815, talvez um pouquinho depois. Ela foi criada por Carlos Magno, ou seja, é indubitável que já existia escrita, já existia registros. O pensamento científico ali já estava plantado. Exato. Só que não tinha nenhuma referência por escrito da Garnacha na França. E você tem os mosteiros, você tem os manuscritos dos monges, não tem nenhum registro dos monges da igreja da Garnacha na região. O primeiro registro que se tem da Garnacha de Aragão, onde que pertencia a Barcelona, ou seja, território catalão. Então, Catalunha e Aragão não é necessariamente a mesma coisa, mas o reino de Aragão dominava a Catalunha. Existem referências falando que peregrinos do sul da França, e aquela região do sul da França especificamente, chegou a fazer parte de Aragão. Então era tudo a mesma coisa. Os primeiros registros que tem dessa uva é em Aragão. E existem algumas referências falando que peregrinos de Languedoc-Roussillon, da região de Châteauneuf, foram peregrinar para São Tiago de Compostela e na volta trouxeram algumas mudas. Exatamente. Os espanhóis falam que a origem é deles, já os italianos falam que a origem é deles, e em especial da Cantábria, onde eles têm essa outra denominação. Então existe essa briga. Mas é isso. Então, com relação à criação ao histórico do Châteauneuf-du-Pape, esse nome ele foi criado depois do que aconteceram esses eventos históricos, né? Daí, num segundo momento, eles começam, como a Grenache tem muito álcool, eles vendiam a produção de vinícola para a Borgonha para aumentar o teor alcoólico dos vinhos da Borgonha. E daí eles começaram a se preocupar em criar a apelação de origem. E o Châteauneuf-du-Pape foi a primeira apelação de origem criada na França. Isso, já estamos em 1000 e alguma coisa. E isso é bem posterior. Se não me engano, é 1800, é no século XIX ou XX, perfeito. Eu não sei exatamente o ano. E hoje o Châteauneuf-du-Pape é uma apelação super bem reputada, né?
Languedoc-Roussillon é a maior região produtora da França. E essa uva é utilizada em diversos cortes. É mais raro bem raro em Borgonha, mas como você tem, quando você, por exemplo, usa no rótulo falando que ele é Pinot Noir, ele pode até ter 90%, exato. Então ele pode ter alguma coisa residual até, embora muitos produtores nem mencionem, mas efetivamente na França... Nessa mistura que eles vão tentar colocar, além do álcool, alguma coisa de mesma característica que o vinho tem. Flor, fruta, herbal, da característica no vinho que deve ser para balancear isso. E nesse rótulo em especial, que quando a gente fala de... esse vinho não é um Chateauneuf du Pape, porque não é um blend. Assim como no Rhône é um blend, tem que ser no mínimo 50% Garnacha. A gente está tomando aqui um varietal de uma vinícola francesa chamada Pommard, que é uma exclusividade da vinícola da importadora Decanter. Preço mais ou menos do vinho desse? Na faixa dos R$115. Perfeito. E é um vinho que pouca gente conhece a uva. É mais quem... Mesmo sendo uma uva que, pelo que você falou, domina... Sim. Uma região gigantesca. Sim, porque na verdade, como já é Europa e uma região que não é tão turística, né? E que pressupõe... Não é Bordeaux, não é tradicional. Não é o Sena, né? E todo mundo está acostumado a Bourgogne em Bordeaux, Bourgogne em Bordeaux, Bourgogne em Bordeaux, e mal conhece o que existe no Moselle, mal conhece o que existe no Sena, mal conhece o que existe no Ródano, e mal conhece o que existe no Languedoc. Então, é uma região super antiga, com um produto de extrema qualidade e muito aromático, né? Então, é algo bem apaixonante, que eu acho que vale bastante a pena experimentar. Comeria isso com a própria geleia, um queijo Gouda. Uhum. Como é um vinho muito aromático, eu acho que qualquer coisa apimentada mataria. Até uma tailandesa de leve, uma indiana, até com uma audácia, uma comida baiana. Eu evitaria pimenta, na verdade. Eu iria com uma carne branca, uma carne de porco, um franguinho, ou uma carne, alguma comida leve ou quase nada tem apimentado. Porque ele é um vinho com muita fruta, né? Se você mete uma pimenta, vai anular toda essa fruta e você não vai sentir muito efeito disso. Provavelmente o que eles colocaram de barrica nesse vinho, esses 25%, para ter um leve gosto de baunilha. Para dar uma estruturada no sabor. Né? Agora você vê que... Sabores, aromas secundários, terciários. Né? Mas você vê que ele é um vinho potente, ele é um vinho saboroso, ele é um vinho aromático, mas a estrutura dele é muito leve. Retrogosto médio. Né? Tanino suavíssimo, mas assim, você degusta ele não tá pesado na boca, é uma estrutura muito leve, não tá espesso. Falando em leveza, não podemos esquecer do pessoal se inscrever no nosso canal, compartilhar nas redes sociais e falar das plataformas. Você pode ouvir e assistir esse podcast no Spotify, no YouTube, no Apple Podcast e no Amazon Prime. Chefe, o que a gente tinha para falar sobre Garnache era isso. Falamos bastante, falamos de um vinho incrível. E outra coisa, agora uma dúvida, até conceitual. Tem vinho francês ruim? Olha, muito. Então, quer dizer, é francês, é bom? Muito. Uma vez eu fui numa cidade, que eu não vou nem mencionar a cidade, e tava um público seletíssimo. Aqui no Brasil aconteceu no Brasil, eu não vou nem citar a cidade. Não cita. Mas era uma capital. E o público estava muito seleto. E o sommelier estava falando de uns vinhos
que olhava os rótulos assim, mas não é possível. Que é isso? Mas não é possível. Então, quer dizer, não é porque é francês. Hoje, provamos assim, um francês incrível. Sim, o gosto era ruim. O rótulo, pra quem conhece algum minimamente, já não dava nenhuma esperança. Era melhor ter bebido um bom Catarina, um bom gaúcho. Até um brasileiro geral era muito mais tiro certo do que o mais francês. Impressionante é que o público era, assim, não qualificado para ouvir informações de vinho, mas era um público ávido por informação. Sabe aquele pessoal que anota tudo? Assim, anotando como se estivesse dizendo... Uma prova na outra semana. As maiores verdades bíblicas. E olhava assim pro lado, olhava assim pro sommelier. Não é possível. Curiosamente, o local onde aconteceram esses fatos, eles abriram um outro local, e tinham 2 nessa cidade específica, e o local onde eu assisti esse acontecimento. Eu descrevi esses fatos, não existe, fechou para o mundo do vinho, mas eles abriram uma outra filial na mesma cidade. Mas acontece, né? Porque como a gente tem tantas vinícolas, tantos varietais, as pessoas elas operam na ignorância alheia. Ou ainda, acho pior, de repente tentando fazer uma ostentação meio falsa. O francês é bom. O importador, ele consegue comprar um bom vinho, um vinho bem honesto por 4 euros na Europa. Um importador, né? Na vinícola. Você consegue comprar uma coisa com uma garrafa, uma coisa por 1,5 euro, assim. E daí o pessoal chega aqui, como todos os importadores, eles fecham a exclusividade na comercialização do produto. Se você consegue vender aquele rótulo e aquela história, e você tem público para isso, você consegue fazer o preço que você quiser, você tendo público para isso. Então é uma assimetria de informação nesse mercado gigante. E dependendo da autoridade que essa pessoa tenha, seja por investimento em marketing, seja por experiência que ela proporciona, ela acaba fazendo com que a verdade dela seja a verdade para o público incauto. Mas não é o caso desse rótulo. Jamais. Que é espetacular. Eu pagaria até mais. Eu acho que embora seja este o preço no site da Decanter, é um vinho que tem uma experiência gastronômica assim, muito gostosa. E que... Uma versatilidade. Porque tem coisa que você toma assim, super premiado e você... E não é o caso desse vinho. É um vinícola de Eu ouso dizer, não vou comparar com alguns vinhos que estão na moda agora aqui na nossa região, principalmente alguns argentinos, mas com preço um pouco abaixo do que a gente acha ele, um vinho mais estruturado. Olha, não vamos falar de rótulos aqui. Eu gosto muito desses daí que você mencionou, mas eu acho que questão preço-qualidade... Eu acho que o legal do vinho é isso, é a versatilidade. Você poder beber um, beber outro e ficar brincando muito com isso. Não, o desconhecimento sobre vinho, de uma forma geral, eu falei aí que que tem as 10 uvas mais produzidas no mundo. Provavelmente as pessoas não tomaram mais que 6. O pessoal está acostumado a tomar Malbec, às vezes um Cabernet Sauvignon, um Chardonnay... um Sauvignon Blanc, e meio que fica nisso. As pessoas elas não arriscam, às vezes elas nem têm muito tempo para tomar, não têm ocasiões para tomar, mas é super importante você querendo se aprofundar e querendo experimentar coisas diferentes para você ter mais referências, né? Quanto mais referências você tem na vida, mais juízo você pode ter sobre as coisas, né? O que eu tinha para falar era isso, chefe. Quer deixar sua rede social? @Chef Nicolete. Eu acho que então vou colocar no cardápio novo do restaurante, vou colocar esse vinho, de repente essa uva, que não está presente ainda, hein? Olha, eu sugiro, inclusive, que com veemência o sommelier indique esse rótulo. O meu Instagram é gabriel.mozacristo e eu tenho uma informação, chefe. Hoje eu me despido do programa, né? Infelizmente, minha rotina empresarial está muito pesada. Para quem não sabe, o Gabriel é um dos maiores produtores aqui de Santa Catarina, quiçá, eu acho, do Brasil, de taças de alta qualidade. O maior das Américas, na verdade. A gente tem a maior
número de empregados e a maior produção de taças artesanais das Américas, Mozart Cristo, para quem não sabe, como o próprio meu Instagram sugere, Gabriel.MozartCristo. Mas infelizmente eu não vou conseguir dar seguimento, mas eu tenho certeza que o programa é espetacular e vai dar trazer muita informação. Mas vamos tomar mais vinho juntos ainda, que não no programa. Inaugurando a Estação Blumenau ali. Estação Unifique, será um prazer recebê-lo. Então, já. Obrigado, agradeço a todos, convido a todos então a nos seguir no Instagram, no Mundo do Vinho, e nas plataformas YouTube, Spotify, Apple Music e Amazon Podcast.